Olá! E aí, El, tudo bem? Como é que você está, meu Xará, xará? Pois é, tudo bom? tranquilo? Prazerzaço aqui te receber. Uma surpresa boa poder conversar contigo aqui. Tá tudo certo? Tudo bem, por aí, ó, meu corte de cabelo eu mesmo fiz, estou exibindo uma Pois premiere. é. Pois é, eu queria que você explicasse primeiro, antes de botar aqui o seu currículo, hoje você está Rony Fon, sargento aposentado, príncipe valente ou Vanusa? Cara, é assim, eu acho que é tipo um soldado raso aposentado, né? Sou um penteado soldado raso, eu fiz com Porra, máquina. mas tá meio esquisito mesmo. Tá um corte meio mais um mês para lá, para cá, torto. Tá um troço esquisito, hein? Você precisava ver há 10 dias Antes. atrás, assim, ideia. Porque eu não saquei a história do espelho, cara. E aí eu fui primeiro na tesoura, foi um negócio medonho, assim, foi medonho. Olha, para quem está ouvindo, o Léo tem vários estágios no cabelo dele. Ele passa desde sargento aposentado pelo Rony Von, da Jovem Guarda, Príncipe Valente e Vanusa, que se transforma numa cracatua com anabolizantes. É um negócio barra pesadíssima. Esse, Esse é o último estágio, assim, com aquele cabelão meio vanusa, assim, depois virou uma cacatua, assim, mas aí é eu loucura te- total. mas pô, o negócio de cortar o próprio cabelo é meio complicado, né? Enfim, Escuta, vou te apresentar formalmente aqui, só para a gente ter o pá. registro. Hoje, dia 30 de junho de 2020, Papo Franco. Eu sou o Léo Franco e meu convidado é o meu xará Léo Aversa. E o tema de hoje, a tua história, é a história do teu sangue. Eu vou falar aqui, eu costumo geralmente, Léo, procurar e fazer uma apresentação da pessoa de acordo com as minhas Uhum. palavras. Mas a tua apresentação no seu site é tão sensacional, eu vou ler para as pessoas aqui, porque é divertidíssima. Léo Aversa fotografa profissionalmente desde 1988, tendo ganho alguns prêmios e perdido vários outros. É formado em jornalismo pela UFRJ, mas não faz a menor ideia de onde guardou o diploma. Sua especialidade em fotografia é o retrato, onde pode exercer seu particular talento como domador de leões e encantador de serpentes. Mas também gosta de fotografar viagens, especialmente em lugares exóticos e perigosos, como Somália, Coreia do Norte e Beto Carreiro World. É tricolor, hipocondríaco e pai do Martim. Que maravilha! Porra, essa Resumiu tudo, eu apresentação posso ir até sensacional, hein? embora. Eu vou até embora, resumiu tudo isso. Não Pô, tem mais para falar do que isso, sensacional. não. Não, vamos embora. Então, valeu, gente. Gostei aí. Escuta, somos, além de xarás, estudamos no Andros e somos tricolores. Também sou tricolor. Olha, que É, legal, hein? tá vendo que coisa interessante? Já é um bom começo. Me diz uma coisa, Versa. Qual é a sua nacionalidade? Qual é o seu lugar no mundo? É a origem desse nome aí? Cara, assim, eu nasci em Buenos Aires, né? Como a minha família é meio vira-lata, assim, ela roda o mundo, eu tenho 4 nacionalidades, eu fui acumulando. Então, hoje em dia, são 4 nacionalidades, eu tenho 4 passaportes, cara. Mas verdadeiramente? Verdadeiramente, assim, é Brasil, Ficou. Argentina, Itália e Espanha. Porque, Caramba, que maravilha. originalmente, assim, a Versa é uma cidadezinha perto de Nápoles, onde tem um manicômio famoso. Quem me contou essa Olha, história foi a Fernanda Montenegro, que esteve lá, não esteve internada. lá? Assim, não, Olha ela não só. foi internada, Mas a tua, ela visitou. mas a tua E aí família tem. não saiu desse manicômio, não, né? Não, saiu de Aversa. Bom, se saiu do manicômio, é bem possível. Mas assim, porque quem não era nobre era conhecido pelo nome da cidade, que no caso Aversa é um povoado pequeno. Então, o cara saía de lá, era fulano de Aversa. Ah, E aí a origem do Aversa é essa. E aí eles saíram de lá nos anos 20. Meu avô, eles saíram, foram 3 foram para Argentina e 2 para os Estados Unidos. hum, Porque a Argentina, naquela época, era um lugar assim espetacular. E aí era. eles decidiram, pô, os Hoje em dois que dia é o foram. inferno, né? Mas os dois que foram para os Estados Unidos foram sacaneados. Tipo assim, pô, tá maluco, vai para os Estados Unidos, vamos para a Argentina, que lá tudo dá certo.
E aí, bom, essa é a parte de pai. A minha mãe, ela é da Espanha. Ela nasceu na Espanha, em García, que é um povoadozinho perto de Salamanca. Uhum. Então é essa mistura assim que eu. E eu vim Então, para cá com 3 anos. a mãe é espanhola e o pai é argentino, é isso? Isso. E eu nasci em Buenos Aires, assim, vim para cá com 3 anos de idade. Então, qual é a sua nacionalidade, assim, o seu lugar no mundo? O seu coração está onde? Ou ele está dividido aí? É bem dividido, assim. Nunca, assim, eu, cara, assim, tecnicamente eu sou mais brasileiro, que eu vivi aqui a minha vida inteira, mas eu ainda torço para a seleção argentina, assim. Ah, é mesmo? Jura? Isso me Que traz muitos isso? problemas, assim, cara. Pô, imagina. E o seu Pô, filhote, que parece uma paixão avassaladora, ele é brasileiro? ele é brasileiro, assim, atualmente, né, ele é brasileiro e espanhol, assim, né, ele Ah, ganhou esse passaporte de lambuja e aí às vezes ele confunde um pouco as coisas, assim, eu fico falando, não, mas você tem um rei, você é um súdito, ele fica chateado, assim, né? olha só, deve ser uma confusão interessante na cabeça, né? Mas é divertido, assim, sei lá, um dia pode ser útil para ele, sei lá. Não, vai ser, com certeza, ainda mais agora, né? É, E a sua esposa? Sua a, esposa é a daqui do Marcela, ela Brasil? é brasileira, é de Lavras, do interior, lá no sul de Minas. Você já conseguiu algum passaporte estrangeiro para ela sair do sul de Minas? Não. Ela já tinha, né? Assim, ela já tinha, né? A família de origem italiana, assim. É. Mas essa coisa do passaporte europeu, ele funciona mais na sua cabeça que na realidade, né? Porque você fica pensando, pô, se um dia as coisas derem errado, eu vou para lá. Mas, enfim, não Eu sei se conversei isso. com a Sandra Kogut, cineasta, que fez um Sim, filme chamado sim. Passaporte Húngaro. E a viagem dela para conseguir esse passaporte, que no final das contas não serviu para nada exagero, serviu para muita coisa, para ela fazer um filme sensacional, né? Mas na prática, o passaporte era uma coisa que durava um ano só, era provisório, ela ia ter que fazer outro, mas foi incrível, valeu tudo, valeu a viagem. Maravilha. É, quando bom, eu tinha residência no Brasil, claro, que morava aqui desde 3 anos, mas quando eu me formei em jornalismo, aí eu fui tirar o registro, né, de jornalista, o cara falou, não, você não pode tirar o registro, você tem que ser brasileiro, jornalista só pode ser brasileiro. Ah, Eu achei, mas como assim? Aí eu me naturalizei brasileiro. E teve essa situação bizarra, né? Porque você tem que tirar todos os documentos, né? E aí eu me lembro que a gente tem, aí você tem que mudar assim, identidade, né? Enfim, várias ah, coisas. E coisas assim, certificado de reservista, por exemplo. Aí eu ah, tive que ir lá, né? Eu já tinha 20 e poucos, né? E aí o aham. cara chegou assim e falou: Não, mas você. Deixa eu ver, você fez faculdade, né? Eu falei: Fiz. Então você tem que fazer CPOR, né? Que é aquela formação de oficiais. Claro, claro. Eu falei, mas você não nasceu aqui. Eu falei, esse é o ponto. Mas oficial não pode ser estrangeiro, não pode ser, não, tem que ser brasileiro nato, né? Aí Ah, ele virou para mim e falou, volta daqui a 3 meses. Aí, pá, voltei de novo 3 meses. Aí o cara olhou para mim, mas você tem, né, diploma universitário, você tem que fazer CPOR. hum. Eu falei, exatamente. Aí ele olhou, não, mas você não nasceu no Brasil. Aí começou a sair aquela fumacinha na cabeça do cara. Volta daqui a 3 meses. Aí quando eu voltei, aí ele me reconheceu. Ah, Aí ele olhou para mim, ah, daqui a sua carteira. Pô, reservista, vai embora. Assim. que maravilha. Escuta, nessa confusão toda, nesse vai e vem, existe religião? Qual é a religião sua, da sua família? Tem alguma, não? Cara, eu sou ateu não praticante, assim, eu sou, assim, tenho um fascínio por religião, mas, assim, por uma questão mais antropológica, eu acho fascinante, assim, né, o, o, o cerimonial, né, O a ritual religião, cerimonial, é a fé. a, Mas a fé em a si, fé, a a fé em fé, si. a fé em si eu acho fascinante, assim, mas eu pessoalmente sou ateu, né? A minha mulher não, ela é bem católica, assim, e o Martim, assim, eu acho legal se ele caminhar por uma religião, eu acho interessante, mas sei lá, a minha família, assim, meus pais não
são ateus também, então, assim, nunca bateu, assim, mas eu acho fascinante, assim. E tem, sei lá... Eu sou mais velho que você, um pouco mais velho que você, eu estou sentindo... Eu acho que quando você vai envelhecendo, você vai primeiro examinando todas as religiões e depois vai tendo fé em várias coisas. Eu estou tendo fé em várias coisas, na verdade. Mas eu acho que você vive bem melhor com a fé, né? Assim, muito melhor. Muito independente melhor. Assim, de ser um Deus específico, mas você vive melhor, né? Se você acredita, né? E nessa pandemia aí, como é que a sua família está reagindo? Seus amigos ao redor? Você tá sentindo uma proximidade aí, filosófica da finitude da existência ou não? Isso não está batendo? Cara, não se eu estou pensando tipo, se eu morrer amanhã, é isso? Não, acho que não. Se não houvesse amanhã, o que você faria hoje? Não, pô, quando eu sinto a finitude chegando, eu passo o álcool gel, né, cara? Assim, se eu vejo a finitude chegando, né, eu boto a máscara, sei lá, para ver que a finitude não me reconhece, né? Pula para... Cara, é chato, né? É muito chato, assim... talvez a palavra não seja chata, que fica parecendo, né, uma dondoca, né? É aquela coisa chata. Não, é muito... Mas, sei lá, ao mesmo tempo, acho que eu tenho um certo fatalismo nisso. Fazer o quê, né? Então, tem que tentar, na medida do possível, conviver com essa desgraça né, que está ocorrendo, assim, mas... ficar em casa, assim, não é de todo ruim, não. Mas, não sei... Mas eu sei que você tem uma paixão, como eu, me pareceu que você tem uma paixão pelo filme Feitiço do Tempo. Você está vivendo eu isso adoro. Também? Ah, sim, tem disso, sim, principalmente no fim de semana, assim, né? Assim, caramba, assim, hoje é sábado, né? Assim, e aí fica tudo diferente. E é segunda, aí daqui a pouco você não sabe, mas tipo, hoje é segunda, fica um negócio rodando, né? Mas eu acho que, assim, tenho fé, olha a fé aí. Eu tenho que isso vai passar, né, em algum momento. Nem que seja por uma vacina, seja porque, enfim. Mas o que a marmota prevê para o nosso futuro aí? Alguma coisa, não? Eu acho que, cara, até o fim do ano isso ou vai ter uma vacina, ou isso vai diminuir, né? Assim, sendo bastante pragmático, tem uma hora que Claro, for. A gente fala isso tudo, né? Tem muita gente que no começo estava achando que a humanidade ia mudar, passaram-se já quase 100 dias, tem muita gente que está achando que a humanidade não vai mudar nada. Não, tem pessoas assim profundamente místicas assim que falavam, não, as pessoas vão reaprender o valor imagina, cara, no segundo dia da vacina já está todo mundo, né? Todo mundo vai embora. Que isso é que nem quando você vai, sei lá, numa churrascaria rodízio, passa mal de comer e fala assim, nunca mais eu vou comer, imagina, fim de semana seguinte você está lá de novo. Isso, cara, é da natureza humana. Meu Deus, agora eu vou reaprender, o meu padrão de consumo vai ser outro. Imagina. E as tuas escolhas, Léo? Me diz uma coisa. Tiveram alguma coisa a ver com a tua família, teu pai, tua mãe? Porque você veio do jornalismo, quer dizer, você faz magnificamente bem os dois, é impressionante. A sua coluna é um sucesso, as suas fotos são um escândalo. Você está feliz nessa profissão, que são duas ao mesmo tempo? Isso surgiu de onde e vai para onde? Cara, eu não sei. Assim, eu sou formado em jornalismo, né? Enfim, comecei quando eu estava lá pelo sexto período, eu fiz um estágio, né, no Globo, e aí eu optei por fotografia. E aí, pouco tempo depois, pintou a oportunidade do Caderno B, que eu deixei passar, porque naquele momento eu achei que a fotografia era muito mais interessante para mim. E assim, de uma certa maneira, né? O escrever chegou há poucos anos atrás. E, enfim, pequenos textos começaram no Facebook e tal, e aí foi num site chamado Colabora, do Colabora para o Globo.
Mas, assim, acho que eu sou mais fotógrafo do que escritor, né? Não sei, porque Você se considera mais fotógrafo que o escritor, é isso? assim, eu acho que as duas coisas, assim, principalmente o que eu faço, que é uma crônica, né? Elas são elas vêm da observação, né? É, assim, eu acho que as duas coisas, tanto o retrato, assim, como a crônica, ela tem uma coisa de você observar, né? Você está sempre ali Claro, vendo, claro. né, o que está acontecendo. Eu me sinto, claro, como são 30 anos de fotografia, eu me sinto mais confortável fotografando. Mas Uhum. acho que, assim, por outro lado, assim, é bom dividir, né? Assim, as duas coisas, assim, porque às Mas vezes. você tinha alguma figura profissional em mente quando você era jovem? Eu quero ser essa pessoa quando crescer. Tinha alguma coisa assim, não? Eu achava maravilhoso, assim, o Cartier-Bresson, assim, eu achava assim, o Henri Cartier-Bresson, achava assim, pô, eu quero sair pelo mundo fotografando e tal. Mas, assim, trabalhar num jornal me deu sempre essa possibilidade de fazer muitas coisas, né? Dentro da Uhum. fotografia. Aí tinha um dia que você, no começo, assim, subia morro, em blitz da polícia, aí você ia para um jogo de futebol e fazia um retrato e tal. Eu experimentei tudo que tem na fotografia. Eu acho que eu me senti mais confortável, mas no retrato mesmo, assim, fotografar gente. Eu Eu acho queria, que. ah, Diga. eu queria tirar uma dúvida, cara. Eu fiquei muito assim, estava lendo sobre você, eu fiquei muito impressionado. Obviamente que claramente a gente percebe que você optou pelo retrato, mas nessa sua experiência de fotógrafo jornalístico, você falou um troço que no início da carreira você achava que a fotografia jornalística fosse sagrada. E eu também, Leonardo, Léo, sempre achei que sim, mas você percebeu que existia manipulação na realidade nisso. Eu fiquei chocado com isso, porque me fez lembrar, inclusive, um filme do Tom Hanks, Paul Newman, chamado Estrada da Perdição, e que tem o Jude Law fazendo um fotógrafo de cenas de crime, e que muitas vezes ele manipulava a cena. Uma das cenas é incrível, porque o cara estava com uma faca no peito, e ele, de repente, saiu todos os guardas, e o cara começou a respirar. Ele foi lá e matou o cara, acabou de matar o cara para fotografar o cara morto. Isso acontecia mesmo? Não, olha só, essa manipulação assim, da realidade, assim, a fotografia ela é um recorte de uma realidade. Você, fotógrafo, escolhe, né? Assim, a fotografia ela é subjetiva, assim, não existe uma fotografia 100% fiel à realidade. Você escolhe fotografar para lá ou para cá. Você sempre está fazendo um recorte dentro daquela realidade. E esse recorte ele é subjetivo. Agora, claro, você pode fazer uma coisa de má fé ou uma coisa, enfim, do teu olhar. Agora, se você está, por exemplo, se você vê uma manifestação, né? Digamos, tem lá uma manifestação em frente ao Palácio do Planalto. E tem, eu não digo nem se é contra ou a favor, mas tem 50 pessoas. Se você se afasta e coloca uma grande angular, você pode falar, não, essa manifestação foi um fracasso. Se Certo. você fica no meio das pessoas com uma lente mais fechada, vai parecer que tem muita gente. Claro, claro. Então, assim, isso é subjetivo, né? Assim, pô, se você fala, não, eu quero que pareça mais gente, porque eu estou interessado. Não, eu quero ser fiel a isso. Vou mostrar que tem 50 pessoas. Isso aí enfim. Mas a realidade ela é passível de interpretação, como é passível de manipulação, né? Agora, Pode acontecer. deixa eu perguntar uma coisa que eu acho que você pode responder. Imagina, eu vou já pular uma pergunta na frente que eu ia te fazer e vou relacionar com a fotografia. Quer dizer, você é livre para fotografar, interpretar aquele momento lá no Palácio do Planalto, ou você tem que prestar contas ao dono do jornal em termos de interpretação disso? E, ao mesmo tempo, te pergunto, se você fosse dono de um jornal, que manchete nós teríamos hoje? Você pode fazer qualquer coisa, você pode fazer a fotografia que você quiser, você pode botar a manchete que você quiser no seu jornal. São duas perguntas. Bom, da primeira pergunta, assim, nunca teve uma recomendação, faça isso, seja fiel à realidade, né? Assim, se tem 5.000 pessoas, você tem que mostrar que, de alguma maneira, que tem 5.000 pessoas. Se tem 50 pessoas, você tem que mostrar 50 pessoas.
assim, eu acho que deliberadamente você não, ó, fica ali, não, mostra que não vai rolar, né? Assim, nunca houve, não, não sei de nenhum caso disso. Agora, é claro que se um jornal de uma vertente mais radical para a esquerda ou para a direita, ele pode chegar e pegar de todas as fotos que você fez, a que parece ter mais gente, a que Aqui parece ter parece menos gente. Isso, propósito para ele. É. enfim, você tem um cardápio de fotografias e você faz, isso pode acontecer, assim, não, acho que não acontece nos grandes jornais, mas, enfim, outros veículos e tal, acontece. Agora, sobre manchete, não sei, é de hoje, Se você teria. Qual seria a manchete do Brasil de hoje? o cachorro sequestrado, né? O cachorro do Bolsonaro, que voltou pro dono. Essa história é muito bizarra, né? Eu acho É, que isso, o cachorro volta ao seu real dono, assim, o presidente da República pegar é. um cachorro que não era de uma outra pessoa, sabe? Isso é inacreditável, né? E também o ministro que pediu demissão, né? O nosso Esse ministro. foi loucura, loucura completa, esse negócio da demissão Cara, do mas currículo. você sabe que a gente tem esse fascínio que existe no Brasil, é uma coisa latina, né? Dos títulos, né? Uma pessoa, não, ela tem muitos títulos, aí ela vai se, né? Isso é até uma tradição política, né? Agora tem a coisa de Harvard e tal, mas antes era Sorbonne, assim, o cara ficava 3 dias, uma semana fazendo um curso francês. E Não, eu sou pronto, é formado, formado. formado pela Sorbonne. Você lembra, assim, anos 70, 80? Pós-graduado. Pós-graduado. Tinha esse fascínio pela Sorbonne, agora passou para Harvard, né? E agora já está valendo qualquer coisa, né? Assim, como isso, mas é um negócio tão rasteiro, tão ordinário, né? Assim, desnecessário, né? Enfim, isso seria um Agora, título, sem dúvida. me diz uma coisa: você já fez terapia? É a favor, contra, faz? Quanto tempo? Eu já fiz bastante terapia, assim. Eu não vou te dizer que tive alta, porque seria, né? Não, você Assim, não teve alta, não. Quem escreve que mas, você mas escreve você não sabe teve alta, não. chega num ponto da terapia que eu comecei a- como eu poderia dizer, as histórias eram muito banais. Ah, E aí eu começava a botar um molho nas histórias, porque, pô, para fazê-la mais interessante. Eu falei, por isso que eu estou fazendo aqui, né? Assim, não, sabe, uma história muito vagabunda, uma história muito ordinária. Aí eu já começava a exagerar, né? Botava mais elementos e tal. E aí eu falei, pô, isso para mim, cara, assim, eu falei com ele, eu acho que já deu aqui, né? Assim, eu tive. mas segundo você mesmo, você era um psicopata autocentrado. Isso corresponde à realidade, não? Cara, talvez assim, psicopata, assim, talvez tenha sido uma expressão um pouco exagerada. Mas eu, antes assim, de casar, ter filho, eu era completo, assim, sabe? Não vou dizer psicopata, mas era muito autocentrado, assim, né? Pô. E assim, principalmente quando você tem filho, né? Aí muda completamente, assim, muda completamente, assim, você te dá, assim, a sensação que você, sabe, você não pode fazer o que quer na vida, Ah, sabe? Você tem um filho, né? Você tem que cuidar dele, você tem que dar um futuro. E aí acaba essa história de que, vou fazer o que dá na telha, imagina, não sei o quê, planos loucos. Não, não, eu eu fiquei. me- Não, eu também acho. Eu tenho duas filhas, eu penso a mesma coisa que você. Também fiz análise bastante tempo, mas às vezes você, como você falou, você começa a circular sobre o mesmo problema e começa a entender que vai resolver sozinho em casa, né? Tá, eu acho que não, está resolvendo melhor. eu acho a terapia muito, assim, eu acho a terapia importantíssima, assim, mas talvez eu tenha me tornado repetitivo, não sei, talvez tenha um caso específico, mas eu acho que, pô, a terapia é ótima, funciona e as pessoas, né? E essa ideia que tem hoje em dia que você substitui o terapeuta por um tarja preta, eu acho que não é bem assim, não. Eu acho que tem que. Eu fiquei muito, cara, sensibilizado, porque me bateu muito o que eu li, o que eu acho que eu li sobre a sua família, né? Primeiro, queria fazer uma pergunta se você já assistiu a Minha Mãe é uma Peça, do Paulo Gustavo, Eu vi porque não a peça, eu vi o filme, é porque engraçadíssimo. a Eu forma conheci a como mãe você dele. falou a forma como você falou da sua mãe nas duas últimas crônicas, cara, eu não parava de rir. Como é que ela entra na sua vida para tentar identificar aquilo que você escreveu, é isso? Cara, pois é, a minha mãe é assim,
assim como eu, assim, é uma pessoa muito crítica, né? Assim, ela acha assim, que você não criticar uma pessoa, você está sendo falso com ela, entendeu? Assim, você tem que, assim, tem que tocar real sempre. Sempre. Em qualquer situação, você tem que tocar real. Se você não fizer isso, você é uma má pessoa, você não é amigo, não é parente, entendeu? Então, assim, ela vai sempre te falar que tem um alface no dente, em qualquer situação, assim, vai te falar, olha, você, sei lá, você está acima do seu peso, você não tem que emagrecer, você tem que fazer isso. Ela sempre vai dar a opinião dela, assim, ela não colhe assim, uma crítica. E eu também sou meio assim. Eu estou descobrindo que meu filho é assim também, assim, tipo, uma maldição, né? Assim. Então, às vezes, assim, muitas vezes é engraçado o diálogo, assim, às vezes nem tanto, mas enfim. Não, achei divertidíssimo. Aí depois eu me comovi profundamente com a história do seu pai. Eu não sei se é a mesma história. Meu pai está com Alzheimer, está com milhões de esquecimentos. Uma frase sua, as reminiscências mais antigas, às vezes de alegria, outras de tristeza, são as que ficam por mais tempo. O meu pai, com 84 anos, ele lembra da infância dele, quando tinha 6 anos, no interior de Minas Gerais, lá na fazenda do meu avô. Ele lembra dos momentos mais preciosos da vida com os irmãos, chora. É uma comoção. E você me falou da viagem que vocês fizeram para Buenos Aires com o seu pai, e que o seu pai não reconhecia aqueles lugares e que não sabia onde estava, né? Cara, eu fiquei tocadíssimo com isso. Foi um negócio... Foi triste, assim, porque eu falava assim, olha, a gente está aqui em Buenos Aires. Não estamos, não. Eu não estou reconhecendo esse lugar. Esse lugar é diferente. Então, assim, é muito difícil, né? Isso é muito difícil. Teve uma hora que ele falou, pô, mas se a gente está em Buenos Aires, por que meus pais não vieram me ver? Sabe? Pô, é um negócio, assim, bem difícil. Bem difícil. E ele já está há quase 10 anos, né? Então, assim, agora assim, ele está descolando assim, da realidade, mas ele tinha isso de voltar para... Assim, eu acho que a gente grava a nossa infância, nossas coisas, num disco ali, sei lá, no hard disk, aquilo fica intacto, né? Então você vai perdendo, assim, você vai perdendo as coisas imediatas, mas aquilo está sempre ali. Então ele, assim, eu acho que é das últimas coisas que você esquece, né? Assim, por um lado, para ele não sofre muito, mas a família é muito difícil. Eu não sei se é o seu caso, assim, mas para a família é muito difícil. Não, no meu caso, meu pai ele ainda tem momentos de lucidez que percentualmente são maiores do que o de confusão mental. Mas o que me mobiliza profundamente é que, assim, por exemplo, ele se separou da minha mãe há quase 30 anos. Outro dia eu estava falando com ele aqui no telefone, a enfermeira estava segurando, a minha mãe estava perto de mim. Eu chamei a minha mãe. Quando a minha mãe botou o rosto aqui, ele começou a chorar de bater queixo, porque é uma paixão que ele não resolveu, é uma separação que ele não resolveu, é uma dor lancinante, cara. E é de uma intensidade que você se assusta. A loucura é de uma intensidade imensa, a forma como ele recorda é de uma clareza absoluta, e o amor parece que transborda. Coisa muito... Eu estou aqui falando com você, estou arrepiado. Uma coisa muito doida. Eu tinha uma amiga, por exemplo, que o pai dela tinha Alzheimer, e aí a mãe faleceu. Então, assim, ele perguntava pela mãe, e ela falava, não, a mamãe faleceu. E ele sofria como se fosse a primeira vez que ele ouvia essa notícia. Então ela desistiu, assim, ela falava, não, a mãe está viajando e tal, assim, porque toda vez que ele falava, ele sofria. Assim, Então, é um processo, assim, ao mesmo tempo a gente aprende muito sobre a memória e sobre o que é importante. Assim, no fundo, a gente aprende sobre o que é importante. Porque assim, você fala, pô, se separaram há 30 anos, né? Mas, cara, assim, você vê ali que o negócio, né, foi fundamental na vida dele. Fundamental, fundamental. É de uma emoção sem tamanho. Eu fico passado, eu fico assim, Fora disso, eu não sei como é que bate em você, né? A gente estava falando lá atrás da pandemia, da finitude. Quando eu olho para meu pai também, eu vejo a finitude, né, cara? Eu vejo
fisicamente, eu vejo o futuro, quer dizer, não vejo o futuro, não necessariamente, mas você, caramba, eu vou passar por isso, eu vou pensar dessa forma. O que vai ter importância é isso, são esses momentos, são essas pessoas, é a família, é aquele primeiro dia na escola, é a mãe que te levou, é o pai que te buscou. É isso mesmo? Parece, né? É, é assim, para gente que tem essa experiência próxima, assim, é muito claro o que é importante, assim, porque é o que fica gravado mesmo, assim. Claro, a gente acha, né, questões culturais e tal, que não, pô, a minha infância rolou, mas é importante o que você está fazendo agora, né? Eu estou aqui e tal, mas cara, o que vai te bater lá na frente são essas coisas pequenas de infância, dos pais, as paixões mesmo, assim, sabe? É isso que fica, sabe? Como é que está o Martim nesse aspecto aí? Eu li uma coisa tão engraçada, depois você me fala sobre uma frase assim: no meio da tarde, depois da 10ª condução coercitiva, minha paciência acaba de vez e começo com o discurso do quando eu tinha a sua idade. Pô, Como é que é o Martin? Como é que ele está? Primeiro, ele está se comportando bem, né, na ele pandemia. tá, nesse momento, ele tá os meus sogros têm uma fazenda ali em Lavras, sul de Minas, né? Ele tá lá, ele volta amanhã com a mãe, né? Eles, enfim, mas eu tô nessa fase, né, de falar assim, não, porque eu não sei o quê, quando eu tinha sua idade, eu fazia isso. O que assim, espero que ele não esteja ouvindo, né? Mas enfim, o que é bom, mas a realidade é muito diferente, assim, a realidade é outra, né? Assim, porque eu sempre li muito, por exemplo, né? Eu gostava de ler. Mas eu não sei, se eu tivesse hoje 10 anos, em 2020, se meu interesse pela leitura seria assim, com tanta tela eletrônica, com tanto. É isso, né? Cara, porque eu sou um cara assim, no meu tempo, eu era do Telejogo 1, sabe? Ficava aquele Pong lá, Não pim, é pim, esse pim. pontinho, é? Então, sabe, cara, assim, aquilo era rasteiro, né? Então, assim, se eu tivesse um PlayStation com um jogo todo sofisticado, será que eu ia ler tanto? É. Ao mesmo tempo, você vê claramente que não é assim, a questão da leitura é a questão do foco, né? Uhum. E isso eu tento passar para ele, cara, foca, aprende a focar, A Marcela, tua porque esposa, não? é, Alguém falou que ele está jogando Fortnite, é, alguma coisa assim, ela? estou vendo aqui, ele está jogando nesse momento Fortnite, você vai ver que, pô, o negócio é triste, né? Mas amanhã isso acaba, né? Amanhã a gente vai acabar com isso, Não, porque isso. também Fala, completo. no meio dessa pandemia é uma maneira dele socializar, né? Porque como ele joga online com os amigos de Claro, claro. escola, é uma maneira dele socializar, porque ele já não pode encontrar fisicamente e tal, por isso a gente está dando um pouco. Mas eu tenho muito medo, assim, da questão dos videogames e questão de telas e iPads e telefone, é a deficiência do foco, Com porque, certeza. cara, isso faz uma diferença, assim, na real, isso faz uma diferença. Você conseguir focar no que você está fazendo. Nesse momento eu estou aqui, nisso. Uhum. Se você perder isso, é difícil recuperar depois. É, eu Então concordo com você. eu tento insistir na leitura e tal, mas assim, eu fico meio perdido nisso. Não sei se eu deveria insistir tanto, ou se no século, em 2020, isso já é entendeu? É como você saber consertar um carburador, né? Assim, que era, mas não tem mais carburador, sabe? Essas coisas, assim, Uhum. mas é importante saber como é que o motor funciona, assim, para essa geração, tá nem aí para Nada, carro, zero. pega um Uber, né? Imagina, assim. Então tem Não, certo. esse, quando eu tinha sua idade, virou uma piada aqui em casa, porque eu uso sempre, mas eu uso com outro aspecto também. Eu uso com o aspecto do mundo aos seus pés para eles, né? Porque para eles é assim, acabou o suco de laranja, tem que ter imediatamente o suco de laranja. Qualquer coisa que acabe, ela não pode acabar. Qualquer coisa que não tenha, não pode não ter. Qualquer coisa que não chegue, que não chegou ainda, tem que chegar agora. Como não chegou ainda, se a gente já comprou? E na minha idade, quando eu tinha idade, eu falo assim, quando eu tinha a idade de vocês,
A minha mãe virava para a funcionária e falava assim: avisa para o Leonardo que as compras acabaram, eu só vou comprar daqui uma semana, que hoje ele vai comer arroz e presuntada. A piada aqui em casa é arroz e presuntada. E eles ficam loucos, mas isso é no seu tempo. Mas também para dar um limite, né? Porque eu acho que foge um pouco do limite. É isso que você está falando, além do foco, tem a questão de, escuta, acabou. Sim. Peraí. O Martim, a avó dele, a minha mãe, assim, ela nasceu numa guerra civil, durante a Guerra Civil Espanhola. Então, assim, era muito perrengue, muito perrengue. Então, ela tem essa coisa, assim, de guerra, né? Assim, de fazer estoque, vai faltar. Claro. Então, assim, é uma pessoa muito, muito dura nesse sentido, né? Assim, muito firme e tal. E aí, às vezes, eu coloco os dois juntos, assim, mas também eu sei, eu falo assim, pô, você é muito fresco, assim, eu sou um pouco direto com ele, assim, você, pô, é fresco, para de ser mimado e fico lá. Ao mesmo tempo, não tá nem aí, né? Porque entra por um ouvido e sai pelo outro, assim. Não, eles não têm nem aí. A minha filha de 7 anos, ela já está fazendo a lista do Natal. Ela me pergunta de 10 em 10 minutos se a boneca vai ser aquela, se vai chegar naquele tempo. Eu falo para minha filha, eu não estou aguentando mais você me falar comigo dessa forma. É uma coisa, é uma pressão na gente, assim, uma loucura. A minha esposa Mas ao tá mesmo falando, tempo, são assim, outros tempos, é claro. porque, assim, se eu falsear uma situação econômica, assim, tipo, pô, não, mas olha, você tem que aprender que, assim, a boneca, você vai ganhar uma boneca de pano toda estrupiada, porque lá, entendeu? Assim, também não sei se é conveniente você falsear uma realidade, você tornar a vida deles mais dura, assim, porque, né, isso vai moldar, sabe? Não, eu não acho que deve tornar mais dura, não. Eu te confesso que eu estou, inclusive porque estamos nessa pandemia, a gente sente diferente. Eles também estão sentindo esse isolamento. Então, o isolamento faz também com que eles fiquem fissurados, obcecados pelas coisas, né? Então, isso me assusta um pouquinho. Mas acho que quando soltar, abrir a porteira aí, eu acho que vai dar uma amenizada nisso aspecto. Também é uma situação muito sui generis, né? Assim, pô, ficar isolado dentro de casa, né? Assim, sem amigos, assim, e também convivendo ali, né? Assim, fechado, é uma situação que eu acho que não tem nenhum manual, né? Assim, lembra A Vida do Bebê, do Delamare, né? Assim, não tem esse capítulo, né? Assim, durante uma pandemia você deve fazer... Né? Eu acho que também não tem uma receita, né? De paternidade, assim, que eu aprendi assim, com o Martim, assim, que não tem uma coisa certa. Assim. Você vê muitos conselhos, mas pô, às vezes funciona com um, não funciona com o outro, né? Dá certo de uma maneira, não dá certo de outra, sei lá. E também a gente tem uma preocupação com os filhos que jamais existiu na história humana, né? Assim, sim, claro. De uma geração para cá, a gente tem uma preocupação com o bem-estar dos filhos, sei lá, meus pais. O Jerry Seinfeld falava que os pais dele não sabiam onde ficava a escola dele. Né? Então, assim, não, porque agora a gente tem essa coisa, não, a escola tem que fazer isso. Meus pais jamais foram na reunião de escola. Não é nem aí, a gente pagavam e se vira aí, brother. É contigo. Né? Traz um boletim azulzinho e fica tudo certo. Não tinha essa preocupação. Não sei se é o seu caso, assim, mas os meus pais... Eu senti muito. Meus pais eram médicos, e eram médicos muito conceituados que trabalhavam muito. Eu sentia a ausência, muitas vezes, deles. Né? Então, eu acho que a ausência também faz com que você não consiga acompanhar toda a criação do filho, não saiba todos os eventos escolares, não saiba uma série de coisas. Mas, enfim, é o momento de cada um. Né? Hoje em dia, e é engraçado que hoje em dia, muitas vezes eu brinco com a minha mãe sobre coisas, mas você fez aquilo. Para ela, você nunca jogou memória game comigo, chamaram de memória game, jogo da memória. Como eu nunca joguei, Leonardo? Como eu nunca joguei, não jogou, minha mãe. Ela não lembra dessa história da presuntada, ela não lembra. Não falei isso para a empregada. Presuntada, não falei. Ela nunca lembra o que eu falei, mas eu lembro. Então mas assim, sabe, se os pais fossem muito presentes, talvez isso batesse errado para você, sabe? Assim,
não tem assim, porque os pais ficam se culpando, né? Mas eu estou ausente, mas eu estou. Não, aí a mãe fica falando, mas eu estou muito presente, eu sou uma mãe helicóptero. Aí o pai, não, mas eu deveria. Sabe? Gente, não vai dar errado, assim, não vai dar assim. Escuta, Morrer deixa não eu vai, puxar. né? Não Fala. vai. Deixa eu puxar você um pouco para a literatura aqui. Eu queria saber a sua relação com a crítica, porque a sua coluna tem muita pessoa que ama e parece que tem muita gente que odeia. Tem gente falando Aí, algum, mal, é isso mesmo? cara, às vezes tem uns assuntos assim que cara, eu jamais deveria entrar, mas assim, aí acabo batendo de raspão. O último foi uma história que era uma história inocente que o Martim ele perguntou, né? Falou assim, eu estava meio de saco cheio, respondi uma coisa, quem é? Era uma coisa de aula, né? Assim, um exercício que eu estava fazendo, mas aí eu falei, deve ter sido o Mário. Aí ele virou para mim e falou, que Mário? Aí, assim, ficou aquele, né, aquele momento Eu ia te perguntar do congelado, Mário. Eu isso. ia te perguntar do Mário. E Quer dizer, o que aí você falou eu para ele? falei, pô, filho, eu não sei. Eu falei, cara, não vou responder, né? Porque eu vou ter que entrar num, né, assim. Uhum. E aí eu escrevi sobre isso, né? E no final, assim, ele dizia que hoje em dia você não precisa mais. O Mário já não tem aquela coisa de ficar atrás do armário, o Para Mário trás do ficaria na armário. frente, porque a sexualidade É. é uma coisa mais explícita e tal. Eu não precisaria dar uma aula de sexo desviante. Bom, o meu desviante ali, que eu me referia, era o fato do Mário se esconder atrás do armário. Não precisa... Mas aí, uma pessoa, É. ela achou que o desviante se referia ao homossexualismo, ao homossexual. Olha, E entendi. aí, isso vai que nem rastilho de pólvora, assim, isso foi no Twitter, assim, e as pessoas, assim, algumas reagem, assim, aí eu vi, né, entrei, vi, assim, umas pessoas, assim, pô, mas o que é isso, que absurdo? Você vai, não, olha, houve um mal-entendido, né, não foi isso que eu quis dizer, e se houve um mal-entendido, evidentemente, porque eu não fui claro o suficiente ao escrever e tal, mas tem umas pessoas que elas ficam com ódio, assim, porque aí ela pega a frase, ela não lê o texto, e aí começa um negócio assim, sabe? Mas tem um ódio assim, mortal, né? Assim, a pessoa quer te destruir. É É. impressionante. Então, eu acho que assim, com a crítica, eu lido bem. Assim, tem pessoas que falam, pô, não gostei, sei lá, isso eu lido bem. Mas às vezes, quando você é mal entendido e a pessoa leva para um lado que você não, jamais entraria, é Uhum. meio desagradável. Entendi. E olha Eu que concordo. eu faço o que eu escrevo é uma crônica de costumes, não é uma coisa política, por exemplo, onde eu acho que a guerra é quase insuportável. Eu não suportaria, assim. Porque aí as Uhum. pessoas, assim, sabe, ficar o tempo inteiro ali na guerra, nas trincheiras, deve ser E outra coisa, insuportável. hoje você escreveu um negócio que me fez lembrar uma outra história. Você escreveu uma crônica sobre o Gilberto Gil, né? Andar com fé eu vou. E foi linda a Hum, crônica, você falando sobre a música, a importância da música aqui, como que a música é reconhecida, talvez não, muito mais do que a literatura em si aqui no nosso país, né? Eu vou puxar para é. uma outra pergunta eu te confesso que eu deixei de ter alguns mitos, de algumas referências, por causa daquela história das biografias. Quando os grandes Uhum. mitos, o Chico, o Caetano, o Gil, essas pessoas foram contra as biografias não autorizadas, aquilo foi, para mim, foi uma quebra, rapaz, violenta nos meus paradigmas, nas minhas referências. O que você pensa sobre isso? Olha, eu acho assim que eu entendo essa posição do tanto deles assim. Essa história veio do Roberto Carlos, né? Assim, eu entendo que Começou com eles, mas depois todos os outros assumiram, né? eu acho que tem o Roberto que carregou essa história de, né? E os outros foram meio ali, ficou meio confuso e tal. Eu até entendo assim, se você é uma pessoa pública, etc. Né? Por exemplo, no caso do Roberto, ele sempre foi muito cioso da imagem dele, né? Então ele acha, com toda sinceridade, que a história é dele, Roberto Carlos, que pertence a ele. Então, alguém contar a história dele e ganhar dinheiro com isso, ele acha que é uma injustiça, né? Assim, eu entendo pelo lado assim, de ego dele, mas eu não, assim, eu acho que isso tem que ser aberto. Isso não,
fica muito pior se isso for fechado, porque assim, não só agora, como futuras gerações vão ter, imagina, assim, se você só pode ter biografias autorizadas, imagina como é que é, né? Imagina a biografia autorizada do Hitler, né? Como é que seria? Imagina, sabe, você não tem, você fica com uma ideia muito, enfim, muito falsa da Sim, mas realidade. Agora, eu entendo. você, é com- você liberaria. Para você, a biografia não autorizada, Ah, tudo sim, bem. Faz sim, parte da sim, democracia, né? sim. E se a pessoa falar um absurdo, você vai lá e processa, entendeu? A pessoa está dizendo uma coisa que você não fez, assim, o cara faz a minha biografia daqui a 50 anos, né? Aí vai, não, você votou no Bolsonaro. Aí eu não processo a pessoa, né? Jamais. Mas, sabe, mas é do jogo, né? Assim, imagina se você só vai. Pode ter biografia autorizada, mas no caso de políticos, como é que vai ser? Ah, só vai ter uma biografia do Collor autorizada. E aí? Imagina como é que seria a versão dele, né? Não, é uma outra. Tem um outro tamanho que eu vou dizer agora, mas na medida que você escreve uma crônica sobre uma pessoa, você está escrevendo um pedaço da vida dela. É. Você está se autorizando a colocar num jornal de maior circulação do país, talvez, ou um dos maiores, um trecho da vida dela. Aí eu já vou entrar no outro assunto. Quer dizer, você escreveu uma crônica importantíssima sobre a figura a figura da Regina Duarte e a importância que teria se ela tomasse realmente uma atitude proativa no nosso sistema político, cultural. Né? Uhum. Achei incrível. Eu te pergunto agora, e o Mário? Já tem uma outra crônica para o Mário Frias? Você já vai entrar nessa seara aí? Como é que tá? Está Cara, preparando ou não? você sabe que eu não sei, eu não conheço o Mário Frias, assim, eu realmente nunca tinha ouvido falar dele, enfim, talvez seja injusto julgá-lo nesse momento e tal. Mas no caso da Regina Duarte, pô, cara, ela tinha oportunidade de fazer alguma coisa, assim, né? Não precisava passar por isso, né? Esse papelão, Verdade. assim, porque Claro, claro. de maneira nenhuma, né? Assim, assim, os próprios bolsonaristas ficaram decepcionados, assim, conseguiu desagradar todo mundo, né? Desagradou todo mundo. E eu acho assim que às vezes, assim, eu não conheço o Mário Frias, assim, sei que ele é um ator, assim, não teve um grande destaque, assim, mas talvez ele seja um bom administrador, né? Isso, não sei. É, eu realmente é difícil. Claro, assim, o fato as declarações dele não foram muito felizes e tal, mas enfim, se ele também não falasse aquilo que ele falou, ele não estaria naquele lugar, né? Se ele não tivesse lá fazendo aquele puxa-saquismo do Olavo de Carvalho, enfim, não estaria lá, mas sei lá, pelo menos vai que ele é um bom administrador, né? Espero, né? Vamos esperar. Mas a Você já situação tinha, é triste, né? Assim, a situação. você já tinha fotografado a Regina em alguma ocasião, não? Acho que há uns 20 anos atrás, assim. É. Uns 20 anos. Ela sempre foi uma pessoa muito simpática e tal, assim, mas esse caminho dela para a direita, né, assim, é uma coisa lenta, mas já vem há algum tempo, assim. Mas eu Uhum. jamais imaginaria que isso ia acontecer, aquela entrevista, ela, sabe, falando da Aham. tortura, isso é um negócio inacreditável, né, assim, inacreditável, assim. Realmente, assim, eu não sei Bom, se... não sei, estamos torcendo. Um dos motivos também da nossa conversa aqui, que eu quero te agradecer antecipadamente, é para a gente mexer um pouquinho nessa política cultural, falar sobre ela um pouquinho. Estou com o Teatro Solar de Botafogo fechado desde o dia 13 de março, sem perspectiva de Nossa, abrir. Não sei o que vou fazer para incrementar essas atividades. Hoje a gente teve a lei sancionada, a lei de emergência cultural sancionada, isso já é uma coisa importantíssima. Nunca é, aconteceu isso no Brasil, essa verba ser liberada dessa forma, independente do nosso julgamento do governo, foi uma vitória. Estamos aí, de alguma forma, caminhando nesse aspecto. Né? Isso é importante falar. Eu não sei, o que você acha? Eu não sei, eu como dono de teatro, ator, eu não sei qual será o futuro da experiência teatral. Estamos todos, até vários amigos, fazendo peças pela internet, o que é louvável, o que é incrível a iniciativa, o Teatro Petra Gold está fazendo, com maestria, mas a experiência teatral
é presencial, né? É difícil você se relacionar com esse veículo aqui para um ator, né? O que você acha que vai acontecer com o teatro e com o cinema? Você tem alguma opinião? Ou você acha que simplesmente depois da vacina, pronto, acabou? Se tiver uma vacina, obviamente, né, é uma solução. Mas se não houver a vacina, talvez, sei lá, metade da lotação, não sei, ou procurar lugares abertos. Eu realmente, assim, eu acho que, né, vamos ter que procurar uma solução. É um teatro com metade da lotação, é bem mais seguro do que um ônibus lotado, né? Tem que sempre levar isso em conta, né? Assim, então... Outro dia apareceu uma foto de um amigo do Charles Miller, que é um grande diretor, ele botou a fotografia de um avião e a fotografia de um teatro. O avião cheio e o teatro vazio. Quer dizer, qual é o raciocínio desta porra? É econômico? Pois é, se você enche um avião, fica a pessoa colada na outra, e depois o teatro tem que ter 2 metros, assim... Eu acho que o teatro pode funcionar 2 metros, então talvez tenham que fazer 2 sessões, né, como antigamente, né, ou matinê e soirée, enfim, é mais sacrificado, mas talvez tenha que fazer dessa maneira, né, com metade da lotação, ou o sistema de ar-condicionado tem um filtro especial, não sei, ou é que fazer em apresentações em lugares abertos, né, assim, é mais complicado, assim. Não sei, eu acho que é viável, assim, mas obviamente que o governo tem que entrar com verba nisso. O governo não pode deixar o teatro morrer, o cinema ser fechado. Isso é assim, até o mais imbecil do radical de direita sabe que aquilo é necessário. Assim. Isso é uma questão, assim, essa coisa que esse governo tem de tratar artista como inimigo, isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Assim, eu acho que até esse governo tem que perceber que, sabe, se tiver cinema fechado, teatro fechado, isso vai acabar mal. Assim. Me diz uma coisa, indústria. Você tem alguma vontade de ser cineasta um dia? Que a qualidade do seu trabalho fotográfico é tão incrível, o diretor de fotografia, isso passa pela sua cabeça ou não? Não, sabe o que assim, eu me realizo assim, na fotografia no estilo, assim, filmei assim poucas vezes na vida, assim, nunca me, assim, amo cinema, assim, não é uma coisa mas eu não sei, porque eu acho que a fotografia ela é muito individual, né? Assim, o cinema é mais com equipe, né? E o cinema é coletivo, né? Então eu não sei como me sairia ali, mas acho que nunca me passou assim, pela cabeça com direção de fotografia, não. Escuta, a Silvia Bandeira está nos assistindo aqui. A Silvia vai fazer um espetáculo com música de Charles Aznavour ano que vem, lá no Solar de Botafogo. Eu acho que você vai ter que escrever uma crônica sobre esse espetáculo, hein? Porque eu vi coisas incríveis dela hoje aqui, maravilhosa. E a Cristina Granato também está passando por aqui. Oi, Cristina Granato, meu amor. Tudo bem? Olha, estou vendo aqui, vivo ou morto, quem você mais gostaria de fotografar? Nossa, estou vendo aqui a Vivo ou pergunta. morto? Vivo ou morto? Fotografar morto, responder isso. Nossa, não sei, cara. Eu não sei quem eu gostaria de fotografar. Eu não sei, Mick Jagger. Assim, deve ser divertido. Assim. Mas vivo ou morto? Se eu não me apressar, né? O bicho está durando. Se eu não me apressar, já tem uma certa idade. É melhor correr com esse projeto, né? Assim. Mas, de repente, o Mick Jagger. Mas esse espetáculo de música do Charles Aznavour deve ser legal, né? Vai ser lindo. Silvia, vai ser lindo. Vou falar com a Silvia semana que vem numa live também. Escuta, a gente está quase chegando aqui, quase chegando no fim. Eu tenho algumas empresas que eu digo, não, algumas instituições que estão apoiando aqui os profissionais de cultura, que é a Interartes Brasil, do Vitor Drummond, do Drummond da Glória Pires, a PTR, Mater. Tem uma ONG que trabalha comigo solar, que é Argilando, muito importante, que incentiva várias ações de voluntariado. Quem quiser participar, quem quiser doar, entre www.vaquinha.com.br. Você tem alguém que você costuma habitualmente apoiar? Você tem alguma pessoa que você queira deixar aqui um recado?
Me diga. Não, eu acho que essas que você citou, acho que qualquer ajuda para o né, pro meio artístico agora é válida e muito necessária, assim, porque, cara, assim, nós fomos os primeiros a parar e seremos os últimos a voltar, se nada não houver vacina. Então, assim, toda ajuda é bem-vinda, assim, para né, para todas as associações e tal. A PTR está fazendo um trabalho bem bacana, né? Assim, Maravilhoso, e maravilhoso. então acho que tem que ajudar, assim, quem puder ajude, porque é muito complicado, assim, quem não tem, não tinha um dinheiro guardado, que tá enfrentando muita dificuldade, assim, na música, no Léo, teatro, no cinema, enfim, todo mundo. escuta, Léo, eu vou te fazer uma chantagem ao vivo com você. Segura essa Hum. agora. Eu estou lá com o meu problema também. Eu vou lançar na semana que vem uma campanha chamada Vida Longa ao Solar. Eu acho que Uhum. agora não vou conseguir sensibilizar nenhuma empresa, porque as empresas estão né, em demissão, as pessoas estão segurando dinheiro. As Então, eu vou empresas entrar vão nesse. pedir dinheiro para você. Vou pedir dinheiro. Eu vou entrar nesse site Benfeitoria, que você adianta produtos culturais, a pessoa pode comprar desde uma simples ingresso de teatro até uma masterclass, um curso de artes, uma camiseta, um livro, o que seja. Então, eu estou te solicitando ao vivo, porque você não vai poder negar, uma ou duas fotos Olha, suas eu sou maravilhosas especialista nisso. Eu sou que eu vou domador de deixar. leões, lembra? Domador de leões, que você vai deixar lá para vender no site Benfeitoria em benefício do solar. Quero saber se você topa. O que eu tenho que deixar, hein? Peraí, o que eu tenho que fazer? Umas duas fotografias suas incríveis que a pessoa possa comprar, linda, para casa dela. Assim. O que você acha? Pode ser, pode ser. E depois Vamos você lá. divulga nas suas redes sociais, você divulga essa campanha Vida Longa ao Solar. Ah, legal, bacana. Vamos, rola sim, sem dúvida. Assim, acho que tem que apoiar todo tipo de iniciativa. Senão, assim, cara, se a gente não se mexer, pô, a gente não sobrevive, né? E Agora, assim, não, com certeza, vamos dar as ó, mãos aí. é. Escuta, eu quero que você tenha mais uns 3 minutos aí para dizer, para fechar com chave de ouro, você que tem o dom da palavra, o dom da imagem, me fala alguma coisa que você queira dizer para o seu filho, para sua esposa, para o seu pai, para a gente, para a humanidade. Vai passar, né? Assim, isso tudo vai passar. Assim, nesse momento, a gente acha que tá uma situação horrível, a gente não vê saída, etc. Mas, cara, daqui a 6 meses, daqui a um ano, a gente vai achar graça disso até. Vai passar. Assim. E, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma noção da nossa fragilidade. Quer dizer, até então, a gente acha, né, como a gente não passou por nenhuma guerra, nenhuma crise, uma revolução, etc., a gente viveu um mundo muito estável, né? Assim, Aham, até agora, a gente não tinha consciência da fragilidade, assim, né? Da nossa. exatamente. Então a gente tá tendo, olha, as coisas, né, o chão mexe de vez em quando, assim, então É isso não aí. vai acreditando que vai ser para sempre, assim. Ah, Mas tudo passa. é isso aí. E andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, não é isso Como aí? diz o Gil, né? Vá com Eu acho que fé, a né? Fé mensagem em de qualquer hoje, coisa, mas vá com fé. a mensagem de hoje é essa, gente. Isso, Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Nós temos 50 isso. segundos, eu queria te agradecer imensamente. Nós não tínhamos nos conhecido anteriormente. Você é uma pessoa adorável, um artista fantástico, o seu trabalho é Bom, muito obrigado. admirável. Eu tive a honra, nos damos muito bem, além de sermos xarás, e te agradeço. Você está me prestigiando, está prestigiando o meu teatro, está prestigiando a cultura. Te agradeço, Léo, de verdade. Ok, pô, obrigado pela oportunidade, foi ótimo, sim. Vamos nos falar. Tá Galera, boa bom. noite, todo mundo. Andar com Tchau, gente, fé, boa hein? noite. Tchau. Tchau.